E assim, eu fiquei muito emocionado, né, na época já da Culturama. Tem um amigo meu, a galera que me acompanha aqui conhece, o Daniel Sachs, também ele ficou doido quando ele ficou sabendo que foi voltar a produzir quadrinhos Disney do Zé Carioca aqui no Brasil pela Culturama. Cara, como é que foi essa empreitada aí, que infelizmente não durou muito tempo, né? Acredito eu, pelas questões de custos, não sei, você vai explicar pra gente, mas como é que foi, de onde que brotou essa ideia e a galera da Culturama abraçar? Queria tanto dizer que a ideia foi minha, mas não foi. Quando eu fui para a Culturama, eu já tinha essa ideia. No projeto original já tinha isso, só que levou 2 anos só de negociação. E por que não continuou? Foi muito vitorioso e tudo mais. Porque é muito caro produzir quadrinhos. Pra você ter uma ideia, a gente produziu uma época na Abril e produzimos uma época na Culturama. Eu não fiz esse cálculo na Culturama, mas na Abril eu fiz. Uma história, o custo de uma história de 10 páginas do Zé Carioca dava para encher 5 meses de Tio Patinhas pagando as histórias em euro e dólar. Pra você ter uma ideia. E a outra coisa, a criança, que é o foco principal das edições da Culturama, ela não vê você chegar para ela e falar: essa história do Zé foi produzida no Brasil e essa história do Pato Donald, né, foi produzida na Dinamarca. Para ela, na Itália, na Dinamarca, ela não vê valor, entendeu? Ela quer ver uma história legal. Então, não subiu o bastante as vendas, ela se manteve o quanto teve para continuar com esse projeto, que é muito caro e é muito demorado. Como é que é o processo de aprovação? Primeiro, você tem que criar o que você vai escrever, um resuminho de 3 linhas. Você manda, você tem uma reunião, a gente tinha uma reunião com a Disney, com o pessoal da Itália, dos Estados Unidos ao mesmo tempo, apresentava, eles falavam: ok, eu bolava a história e mandava para um roteirista, ou de vez em quando era uma ideia do roteirista. A gente criava, tinha que chamar um desenhista, que ele criava um roteiro com o RAF. Mas a história storyboard. Exatamente. Você tinha que pagar essa pessoa para fazer isso e você tinha que pagar para traduzir isso para o inglês, que não é barato. Você mandava para 3 pessoas diferentes, em 3 países diferentes, elas tinham que dar ok, a maioria das vezes tinha algumas mudanças, tinham níveis de mudança. Essa mudança você faz e manda de novo para mim. Essa mudança eu quero ver só essa página. E essa mudança você faz e não precisa ver para mim. Tudo isso gerava custos. Aí a gente mandava, o pessoal falava: ok. Começávamos a desenhar e escrever o roteiro em cima daquilo. Quando estava pronto, a cor tinha que ser aprovada pelo escritório da Disney no Brasil. Quando ela ficava pronta, a história, você tinha que juntar com a edição toda, você tinha que de novo traduzir para o inglês, porque você tinha umas modificações, você tinha que pôr no site da Disney de aprovação, a história inédita da edição tinha que vir num lugar especial, com a trama em português, com todos os roteiros em inglês, né, com tudo em inglês, para uma outra pessoa aprovar. Quando tudo estava pronto, que dava ok, que aí você podia imprimir. Era um processo longo. De vez em quando, aí vai uma pequena crítica. O Zé Carioca é um personagem muito brasileiro. Como eu falo, é o único personagem real que mora numa cidade real, que é o Rio. Então tem muitas coisas que eu tinha que explicar para o cara que morava ou nos Estados Unidos ou na Itália, porque não fazia parte do dia a dia dele. Nessa hora eu tinha muito apoio do escritório da Disney no Brasil, mas tinha coisa que eles não entendiam e não deixavam passar, entendeu? Então era um processo que me tirava muito tempo do pessoal da Culturama. A gente, para produzir uma história em quadrinhos, era quase 3 meses, uma de 10, e o nosso produto é mensal, né? Então, a gente tinha que estar... Então era muito, muito custoso, não só financeiramente, como tirava muito tempo da edição, entendeu? Do trabalho das pessoas do dia a dia, entendeu? Eu acho que antigamente, na época da Abril, não existia tanto essa preocupação por parte da Disney, né? Não, era aprovado pela Redibra, não existia nem escritório da Disney no Brasil, existia uma redação, existia um prédio que era o Estúdio Disney da Abril, que só produzia quadrinhos. Então ela produzia todo dia, era muita história e era também vendida para fora, entendeu? Era um outro business. Grande almanac Disney, cara. Meu, esse aqui também foi um lançamento que quando
saiu a edição de número 1, eu já me trouxe toda aquela. Primeiro, pelo título, eu falei, cara, me trouxe toda aquela nostalgia do Almanac Disney, que era o meu gibi predileto. Eu tenho vários aqui na minha coleção, do Almanac Disney original. Quando o Almanac Disney voltou para a editora Abril, lá no finalzinho, ele voltou com menos páginas, né? Lombada Canoa e tal. Eu fiquei também muito contente. E quando eu vi isso aqui, o Grande Almanac Disney, eu adorei. E eu tô para te dizer que eu acho que a publicação periódica de todas que a gente tem aí, Panini, Marvel, DC, eu acho que o Grande Almanac Disney, para mim, é a grande publicação. Eu sento para ler e me divirto, eu adoro, eu achei muito bacana. A ideia do Grande Almanac Disney. Essa foi minha. Os quadrinhos Disney foram lançados em março, o final de fevereiro, março. Janeiro eu passei 30 dias em Caxias do Sul. E eu tive eu tive a ideia do Almanac no quarto de hotel. E o dono da editora, o Fábio, ele morava perto do hotel, ele passava para me pegar de carro, né? E eu sentei do lado dele e falei, eu tenho ideia de fazer uma revista, porque o nosso foco sempre foi para criança. E eu queria uma revista para botar as grandes sagas. Isso aí é no Festival Guia dos Quadrinhos, que a gente levou um autor italiano, o primeiro autor Disney a visitar o Brasil. Homenageia o grande Almanac Disney, lógico, homenageia o Almanac Disney e homenagem ao Grandes Heróis Marvel. Eu não sabia dessa ligação. E você sabe por que tem Aventuras Disney na Culturama? Porque tem esse nome? Aventuras Disney foi a primeira revista na editora Abril que eu criei. Na Abril. E eu fiquei muito chateado quando ela foi cancelada. Eu achei que foi injusto. Deu uma queda de venda muito grande. Eu achei, puta, a revista era tão boa. Quando me perguntaram o título, falei, vamos tentar Aventuras Disney, vamos tentar de novo. E está durando até agora, né? Fico muito feliz com isso. Conta pra gente, na sua visão, né? Você trabalhou na Abril, que ficou, sei lá, 60 anos com a Disney, e na Culturama, né? Iniciando o projeto da Culturama, que vai ficar 60 anos com a Disney lá com eles. Qual que é a grande diferença, se é que existe, trabalhar numa gigantesca Abril com a Culturama que estava iniciando o projeto? Porque quando você chegou na Abril, o projeto já estava andando. É lógico que você deu sua cara depois, enfim. Mas qual que é a grande diferença, se é que existe, entre trabalhar nas duas? Você vai se surpreender com a resposta. Na Culturama eu tinha muito mais recursos, muito mais verba, muito mais logística do que eu tinha na Abril. Caraca! Dentro da editora Abril a gente era uma redaçãozinha. Então, era como, assim, com todo o respeito ao Nogueirão, é como você jogar no Nogueirópolis e depois jogar no São Paulo, entendeu? A estrutura que a Culturama me deu era muito maior, o orçamento que eu tinha era muito maior, o foco, tudo era... Eu chegava, cara, teve evento de quadrinho, tinha evento no interior que me convidavam na época da Abril, que falavam, olha, você poderia vir aqui, só que eu não tenho verba para pagar o hotel aqui é barato, vamos pôr em valor de hoje, 150 um fim de semana, você vai ficar 2 diárias. E Abril não tinha dinheiro para me pagar, eu tirava do bolso. A Culturama, eu chegava para ele e falava, eu preciso estar amanhã no Rio de Janeiro. No dia seguinte tinha uma passagem de avião, tinha carro, estava num hotel bom. A Culturama tinha não sei como é que é hoje, mas tinha uma causa pétrea lá dentro. Não pode dividir quarto, não podia ficar em hotel ruim. Hotel, não ficava num 8 estrelas, mas sabe, essas coisas, entendeu? Era café da manhã, pão com banana, né? Eu falo sempre isso, porque as pessoas são injustas com isso. Só porque é fora do eixo Rio-São Paulo, acha que não presta, é pequeno. Eu tive muito mais, dentro da cultura, eu tinha muito mais recurso do que eu tive em todos os anos do Abril. Eu fiquei surpreso mesmo, porque é aquilo que eu te falei, quando começou lá, eu fiquei preocupado, eu falei, putz, cara, não vai durar muito, infelizmente. No meu primeiro ano de Culturama, por isso que eu agradeço a minha chefe Naya até hoje, porque ela tem uma paciência comigo que ninguém teria. Eu batia de frente com muita gente, por quê? E ela foi me ensinando, porque na Abril a gente cuidava dentro da redação, eu era editor de quadrinho, mas eu cuidava de problema de distribuição, problema de gráfico e problema de assinatura. Na cultura você chega com esse jeito, eu tive que reaprender que existia alguém para cuidar da gráfica, alguém para cuidar da assinatura, existia um departamento comercial,
Eles tinham um departamento só para cuidar da gráfica. Calma, relaxa, senta e faz seu serviço. Então você diria que lá atrás, quando a Disney decidiu pela Culturama, foi uma decisão acertada. Sim, porque eles querem levar, ainda querem, estão conseguindo, porque levar o padrão de distribuição da Culturama para as outras editoras e estão conseguindo, né? E antes de ser demitido na Culturama, eu tive que demitir um monte de gente na 67 Editora, na Abril e na Culturama. Isso aí é duro também, eu já tive que passar por isso aí. Cara, eu não dormi a noite anterior, cara. Eu preciso mostrar para você comentar. Isso aqui. Esse é o fanzine que eu falei. O primeiro lugar que eu trabalhei foi um fanzine, que eu, meu irmão e um monte de maluco, a gente criou um fanzine sobre Star Trek, e eu tinha um amigo, ainda tenho ele, que é o Gilberto, que ele fazia livrinhos e distribuía esses livrinhos nas bancas. E a gente imprimia 2, 3 mil desses fanzines e distribuía em banca. A gente chegou a estar em 1000 bancas do Brasil todo por causa dele. Era uma loucura. E era uma época sem informação. Isso aí era tesoura na cola. Isso aqui era o quê? Começo dos anos 90, por ali? 93, 94, que era o lançamento do Generation, né? Naquela época, os jovens não vão entender isso. Um filme estreava nos Estados Unidos e levava meses para chegar no Brasil. Então, eu tinha uns amigos que eram fãs de Star Trek que juntaram dinheiro para ir ver o filme lá fora antes de estrear. O filme estreou em dezembro, final de novembro, começo de dezembro, e acho que aqui no Brasil foi em maio, para você ter uma ideia. Então, eles foram para lá e fizeram um relato do filme para a gente botava. Jornalismo de guerrilha, como eu costumo dizer. Aí depois eu fui para a 67 Editora, foi a primeira editora de ficção científica e coisa. Isso aí, na época, eu fui atrás dos direitos, publiquei o livro desse filme. Do Insurreição, Foi né? a novelização. Tanto que saiu, você achar um pôster do filme na época, pôster nacional, tá. Compre os livros da 67 Editora, compre a novelização da editora. O Natal à Beira da Eternidade, que era um título baseado no episódio de Jornada de Estrela. Então, eu bolei uma história de Natal e conversei com o dono da Culturama, falei, posso fazer uma história assim? O Zé estava trabalhando numa loja, porque é uma ideia que as pessoas têm errada, que o Zé não gosta de trabalhar, não gosta de ter um emprego formal. Ele não é vagabundo, ele precisa de dinheiro para se for. Só que ele não gosta de ter um emprego toda hora, ele tem os bicos dele. E foi muito baseado na experiência que eu tive na infância de trabalhar na loja do meu pai, que no Natal a gente trabalhava, pegava funcionários extras. E ele estava lá. E ele conhece um garoto que está numa situação de rua na época. O prédio que eles moravam pegou fogo. E o Zé Carioca fica com pena deles e resolve organizar uma festa, porque o prédio deles pegaram fogo e eles não teriam uma festa de Natal. E o Zé Carioca fica tão tocado por aquilo que ele organiza com todo mundo um almoço de Natal. Acaba a história e ele tá lá, a Rosinha, todo mundo fazendo a festa, e alguém chega para ele dizer, tá precisando de cadeira, vai lá pegar. Ele sobe no escritório e olha para as pessoas que estão lá, e ele dá uma tristeza. E o dono da loja foi um pouco inspirado num cliente nosso lá do Rio, e muito inspirado no meu pai, que era comerciante. Fala, o que foi, Zé? Estava no escritório dele e fala, amanhã eles voltam para a rua. E ele fala, não, Zé, quem manda uma vida manda 1 milhão. E o cara mandou mudar, esse é o problema judaico. E aí eu mudei e falei, tá, mas comigo aconteceu uma coisa na infância, eu também perdi minha casa e estou aqui. Você deu uma coisa que eles nunca vão dar, nunca vão ter, nunca vão esquecer. Você deu esperança para eles. Nesse almoço que você bolou em um dia, você deu esperança. A história dá um corte e vai para 40 anos no futuro. Aquela criança que o Zé encontrou, que ela vai ajudar e todo mundo, aquilo foi a virada na vida dela. Ela vira um advogado importante, um filantropo, e ele está dando uma entrevista para o jornal. E a cara fala, eu sei que na tua infância teve uma tragédia, como você levantou? Foi uma pessoa que me ajudou, ele fez um ato simples, mas me ajudou. E atrás dele tem uma foto dele com o Zé Carioca. Essa foi a história.
A Cara, gente que publicou bacana. e para minha surpresa, eu nunca soube como eles souberam dessa história, porque saía no nosso gibizinho. A Alemanha, a editora da Disney na Alemanha, pediu para botar essa história dentro desse encadernado, que simplesmente tá do lado de grandes artistas como William Van Hor, como Don Rosa, como Karl Barks. Essa nossa historinha aqui Do tá Zé aqui, ó. Carioca. O nosso Zé Carioca lá. Carioca, aí quando me perguntarem, você tem uma obra já publicada na Europa, eu posso falar sim, né? Queria saber como é que eles traduziram um monte de coisa aqui para o alemão, né? E tá aqui, ó. E no final eles têm uma matéria e saiu o nome de todo mundo que participou da edição e a capa onde saiu aqui na Culturama. Em qual revista ele encontra essa história? Em que número que foi do Aventuras Disney? Você tem o número Peraí que aí? eu vou ter que ler aqui. Eu vou usar meu vasto conhecimento em alemão. Aventuras Disney 33. Saiu em 2021 no Brasil. Uma coisa muito bacana que você sempre fez, já vinha fazendo na época da Abril e tal, e muito mais na Culturama, principalmente no Grande Almanac Disney e tal, você colocar ali a primeira vez que a história foi publicada, se é inédito no Brasil, em que número que foi, que ano que foi. Cara, você tem um banco de dados que você guarda num HD gigantesco. Como é que você sabe tudo isso, cara? Existe um site na internet que chama Indux, que é um site comunitário, www.indux, digita Indux no Google. Eles são fãs do mundo inteiro de Disney que ficam alimentando esse site com essas informações. Aqui no Brasil, o grande herói dessa história é o Fernando Ventura. Ele passou anos e anos conversando com os autores e desenhistas, perguntando: você fez essa história? Você fez? E alimentando esse sistema, entendeu? Gostaria de dizer que é um talento que eu tenho, mas a Que tá tudo modéstia me aqui nesse impede. HD aqui, né, seu? O meu HD tá tão ruim que eu ando na carteira com uma foto da minha esposa para lembrar Não... o rosto dela. Qual o vilão Disney é o preferido do Mafia? O dele é o Mancha Negra. O Patacôncio, que é o outro inimigo do Tio Patinhas, é um concorrente do Tio Patinhas. O McMoney quer matar o Tio Patinhas. Ele tem um problema pessoal com ele que o Don Rosa escreveu muito bem. O pai do McMoney, ele ficava decepcionado com o McMoney e tinha orgulho de trabalhar com Patinhas. Mais ou menos uma coisa que aconteceu no primeiro Homem-Aranha, lembra de 2022, que o Duende Verde tinha mais admiração pelo Peter Parker do que pelo E filho pelo. dele. Então, a gente discutiu isso muito na redação da Abril e da Culturama. Eu falava para as pessoas: olha como o McMoney ele não é concorrente do Tio Patinhas, ele é inimigo. Ele quer o mal do cara, entendeu? Então, o McMoney, para mim, era o mais que me dava mais medo. Assim. Agora que você saiu da Culturama, pode revelar números de tiragem e vendas mensais do Grande Almanac Disney? Então, eu vou contar para você uma coisa que você não vai acreditar. Do número 1 ao número 30 ou 40, já estão na quarta reedição. Porque não é aquela coisa de. É um jeito diferente de vender. Não é aquele negócio de venda, fica um mês na banca e recolhe e volta para. Vende tudo. Vende tudo, toda a tiragem que tem. Reimprimia na Índia e na China os gibis, porque onde a gente vende, eles não se importam se é o primeiro, o segundo, o terceiro. O cara compra 40 mil, 50 mil, e é lote, ele quer sortido. Então, eles vendem o que tem em estoque, e quando acaba o estoque, eles reimprimem. Eu sei que mais ou menos até o número 30, acho que já está na quarta reedição. Então, é muito difícil dizer quanto vende. Mas eu vou te falar, não tem. Tanto é a Culturama teve que sair da sede dela em Caxias, que era um armazém, para ir para o escritório porque não sobrava revista. Não tinha por que ficar com o armazém. Entendeu? É um jogo diferente esse. Não é a venda normal de revista. É um produto. Não sei se já foi comentado, mas, Paulo, você foi procurado para editar algo da linha Disney da Panini? Não posso responder essa pergunta, mas não vou para Panini, infelizmente.
E a última que a gente tem aqui do Márcio, do Cultura Pop. Qual o personagem da Disney preferido do Paulo Mafia? O Donald, porque o Donald é igual a todo mundo. O Donald acorda atrasado que nem você, o carro dele pega congestionamento, quebra, toma bronca do chefe, como do tio Patinhas, como a gente toma bronca. Ele luta como ninguém para cuidar de três sobrinhos, que ninguém explica. Caiu na mão dele, ele tem que se virar. Ele tem uma namorada que qualquer coisa que o Gastão faça, ela corre para lá. Diferente da Minnie, que está lá do lado do Mickey toda hora. Né? A Margarida, qualquer coisa já larga. Ele tem que lidar. Você vê como é tão bom. O Bart foi tão espetacular que o Gastão, ele é tudo de bom que um cara pode ser e briga com o Donald pelo amor de uma mulher, entendeu? E muito legal que agora os roteiristas Disney escreveram uma série de histórias que mostram o Gastão triste da vida, porque tem tanta sorte que a vida perdeu sentido para ele, e ele entra em depressão, olha como... E ele vai para um lugar que ninguém conheça, e ele acha que a sorte dele não funciona, ele vai morar no campo, que ele quer ter uma vida normal. Olha que espetacular esse negócio. Espetacular, espetacular. Ó, me interessou. O Renato falando aqui, ó, o Donald é gente como a gente. Ou a gente é pato como ele também, né? Pode ser. Engraçado, uma coisa que pouca gente sabe, a Disney não considera os personagens como pato, são todos seres humanos, mas tem a expressão de animais, entendeu? Por isso que tem eu vejo muita falando, o Pateta é cachorro e anda com Pluto. Não, dentro do guia de personagens da Disney, os personagens são seres humanos, mas eles têm desenho como animais, entendeu? Não se inscreveu ainda? Tá perdendo tempo, se inscreve agora! E eu deixo, dicas de vídeos mais antigos do canal, me ajuda aí. Assista um desses vídeos, deixa um like lá também. Sem mais delongas, fui!